A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin, sayyidul alalin al-akhirin, madad ya Rasulallah, madad ya sadat ashabi Rasulillah, madad ya mashaykhina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Dastur Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani, Dastur Maulana Sheikh Mehmet Adil Arabani, madad, Tarikatuna Sorba, wal Khairu, fi Jamia. O Sorbet de hoje tem o tema de o legado de Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani. Maulana Sheikh Nazim, como a maioria de nós sabe, foi o mestre anterior da Cadeia Dourada, antes do nosso mestre atual, Maulana Sheikh Mehmet, e foi o pai dele também, né? O pai de Maulana Sheikh Mehmet. E ele teve uma contribuição, né? Um legado impressionante, né? Tanto para o Islã, como para o Sufismo, como para a humanidade em geral. E ele foi o maior santo do século XX, né? Então, nesse Sorbet, eu vou falar um pouco sobre a vida dele, né? Para a gente poder entender o grande legado, a grande contribuição, né, que ele teve, e podermos nos sentir gratos de sermos discípulos de um mestre tão importante, né, e iluminado. Então, dizem que quando ele era criança, ele já era uma criança, assim, espiritual, né, ele costumava sumir e depois, quando os pais dele procuravam, sempre achavam ele dentro da mesquita ou dentro do Maqam, né, da tumba de um dos santos locais, rezando, né? E ele tem uma linhagem também da família dele que tem vários estudiosos, né? Vários sufis, santos também, né? Ele é descendente de Sheikh Abdul Qadir Jilani por parte de pai e de Maulana Rumi pela mãe. Então, né, e depois desses também teve vários outros estudiosos, né, que tem na linha familiar dele, né, vários outros estudiosos santos. E aí, foi assim, a infância, né, a infância dele, mas quando ele se tornou adolescente, jovem, ele já tinha meio que esquecido da espiritualidade, e aí ele foi correr atrás das coisas da vida, né. Ele saiu do Chipre, onde ele tinha nascido, e foi para Istambul, na Turquia, para estudar na faculdade, né, estudar engenharia, né. Mas aconteceu que o irmão dele faleceu, e aí isso teve um impacto muito grande sobre ele, e ele começou a pensar de novo sobre essas questões espirituais, né, sobre o que é a vida, o que é a morte, né, e aí ele acabou decidindo largar tudo para trás, as coisas materiais, e buscar o caminho sufi, né. E aí, eventualmente, ele encontrou o sheikh dele, que foi o Sheikh Abdullah Faiz Dagestani. Ele ficou com o sheikh por um tempo, né? E ele queria ficar muito mais, mas o sheikh dele mandou ele para a sua primeira missão, né? Que era voltar para o Chipre e ajudar a reviver o Islã e o sufismo no Chipre, porque era um país que tinha ficado muito secularizado, né? E aí ele se esforçou ao máximo, né, nessa missão de levar o Islã, a espiritualidade de volta para o Chipre. Inclusive ele foi preso, né, várias vezes, porque ele foi contra, né, o que o governo dizia, que o governo tinha colocado que o azan tinha que ser recitado em turco,
que o governo era nacionalista turco, então o azan tinha que ser em turco. E aí ele ia nas mesquitas e fazia o azan em árabe, né, que é o correto, né? E aí eles prendiam ele por causa disso, então ele foi preso várias vezes, até que finalmente eles se dobraram e aceitaram que o azan podia ser feito em árabe, como é o que o Islã determina, né? E aí a segunda missão, a grande missão que ele recebeu, né, do Sheikh dele, o Sheikh Dagestani, foi de levar o sufismo para o Ocidente, né? Ele falou para Shernazin que ele ia ser a pessoa que ia finalmente conseguir abrir o Ocidente para o sufismo. E realmente ele previu isso certo, né? E Maulana Shernazin ele começou a ir para o Ocidente em 1970, quando ele foi para a Inglaterra. E aí, pouco a pouco, né, multidões e multidões começaram a se juntar para ouvir a mensagem dele, né? E ele levou muitos ocidentais a entrarem no caminho sufi, né? E aí, no final das contas, ele acabou sendo responsável por centenas de milhares de ocidentais aceitarem o Islã e tomarem baiá e se tornarem sufis, né? Então, ele foi o grande responsável pela abertura do Ocidente para o sufismo, né? E aí, ele continuou, né, a vida inteira nessa missão, desde 1970 até o seu falecimento. E a princípio ele sempre estava viajando, né, para vários países do mundo, mas chegou uma época quando ele ficou muito idoso que ele já não podia mais viajar. E aí ele teve que começar a ficar em casa, né? E aí as pessoas que começaram a visitar ele no Chipre, onde era a casa e a derga, né? A casa dele fica do lado da derga. Então as pessoas começaram a visitar ele e ele sempre deu atenção para todas as pessoas, né? Que iam lá visitar. E ele estava o dia inteiro ou rezando ou atendendo as pessoas, né? Ele dedicou o seu tempo 100% para Allah e para ajudar as pessoas a se aproximarem de Allah, né? Ele fez esse grande sacrifício, né? E o mais impressionante é que Shebahaldin, o filho dele, conta que uma certa vez Maulana Shernazin, já bem idoso, chegou para ele em particular e começou a chorar e disse: eu não fiz o suficiente, eu não fiz o suficiente. E aí o Shebahaldin ficou chocado, né? Porque quem é que tinha feito mais, né, do que ele para ajudar as pessoas, né? Tanto espiritualmente como materialmente também, porque ele tinha uma filosofia de as duas mãos abertas. O que quiserem dar, o que queriam dar, ele recebia, e o que pedissem, ele dava. Então ele ajudava, ele recebia muitas doações e ele também dava muitas doações para as pessoas necessitadas, né? Então ele ajudou milhares de pessoas, tanto espiritualmente como materialmente, e ajudava famílias, pagava aluguel de famílias carentes, dava comida para quem quisesse, dinheiro em mãos também para quem tivesse com necessidade. Então, o Sheba Haldin, ele falou, né, para ele, nossa, se alguém fez alguma coisa pela humanidade, foi você, né? Mas aí você vê que pessoa que ele foi, né? Depois de fazer tudo o que ele fez, ele ainda sentia que talvez não tivesse feito o suficiente, né? Mas quando a gente analisa, a gente vê que ele foi uma pessoa que é difícil achar alguém como ele, né, em termos de dedicação, né, aos seres humanos e dedicação a Allah, à espiritualidade. E nós somos muito, muito afortunados de ter um mestre como esse na nossa linhagem, né? E para finalizar, eu queria dizer que
Maulana Shernaz, ele ainda está atuando. Inclusive, nosso mestre Maulana Sheikh Mehmet sempre diz, né, que depois que ele faleceu, ele ficou ainda mais ativo do que antes, né? Só que em espírito agora, né? Ajudando as pessoas, aparecendo nos sonhos das pessoas. E quando as pessoas pedem intercessão para ele, ou pedem ajuda espiritual, uma dádiva para ele, ele está presente ali, ajudando, né, as pessoas. Então, que nós possamos estar sempre conectados a Maulana Shernazin, Maulana Sheikh Mehmet, todos os mestres da cadeia dourada, e que nós possamos sempre saber o valor de ter mestres santificados como os nossos nas nossas vidas. Amin ala tawfiq, al-Fatiha.